Trapos! Olá a todos, aqui Mónica Moreira com mais um episódio do Boca de Trapos. Hoje vou estar à conversa com Nelson Nunes, escritor e colega podcaster, mas já lá vamos, para já e como é habitual, algumas sugestões de eventos culturais. O fadista lisboeta Jonas apresenta ao vivo no dia 30 de setembro o seu disco São Jorge no Lux, em Lisboa. Jonas é coreógrafo, bailarino, performer, cantautor e fadista e revela agora a sua faceta de letrista e compositor. O álbum São Jorge foi lançado em julho deste ano, tem 12 temas e foi produzido por Jorge Fernando. Os bilhetes para este espetáculo, a 8€, podem ser comprados pela Ticketline. Para fãs de videoarte, a não perder de 28 de setembro a 2 de outubro, na Galeria Appleton, em Lisboa, a videoinstalação Em Busca de Averróis, de João Cristóvão Leitão. Este trabalho nasce do encontro do autor com imagens do seu arquivo de família. Neste arquivo, inúmeras imagens revelam a copresença da criança que foi com um indivíduo que mal chegou a conhecer, o seu avô Aníbal. Mas não vou contar mais nada, podem ter toda a informação no Facebook e Instagram de João Cristóvão Leitão. No Boca de Trapos de hoje, uma novidade desta temporada, o destaque para mais uma banda portuguesa, neste episódio, os Earth Drive. Vamos ouvi-los. Olá, sou o Herman dos Earth Drive. O nosso trabalho mais recente chama-se Helix Nebula. Este trabalho foi editado pela Raging Planet em 2020. Neste disco falamos um pouco sobre transformação, mudança, sincronicidade, a alteração da era de peixe para a era de aquário, e todas estas temáticas estão um pouco implícitas de uma forma simbólica neste disco. Poderão ouvir-nos através do nosso Bandcamp, earthdrive.bandcamp.com, ou através do site da Raging Planet, também no Bandcamp da Raging Planet, ou através do Spotify também, ou YouTube. Temos um canal também disponível onde estão todos os nossos temas e alguns vídeos. Se quiserem, poderão passar por lá. Muito obrigado, um abraço e até à próxima. Foram os Earth Drive e o seu Helix Nebula. Conversa com o escritor Nelson Nunes, já a seguir. Olá Nelson, bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá, obrigado pelo convite antes de mais, Mónica. Obrigado. Obrigada eu por teres tirado um bocadinho do teu tempo para estares aqui hoje no Boca de Trapos. Ora, esse é um gosto. E daqui também. Nelson, começo já aqui com uma coisa super interessante que eu vou acompanhando no teu Instagram, de um espaço na tua casa que tu criaste e a que chamaste de Sala do Tédio. Exatamente. Pronto, segundo eu fui acompanhando e vindo, portanto é uma coisa recente na tua casa, onde tu, numa divisão, resolveste pôr uma série de estantes com livros que nunca leste, não é? Sim. E que te forçava a estar 1 hora por dia em leitura. A pergunta é, tens conseguido? Não só tenho conseguido, como tenho excedido essa expectativa. Então, Yay! só para Sim. dar um contexto. Epá, eu tinha um quarto por ocupar, estava cheio de caixas e coisas que ainda tinham vindo de casa dos meus pais quando eu mudei, já foi há um monte de tempo. Portanto, esse quarto estava assim, tipo, todo desarrumado Uma há espécie de demasiado arrecadação. tempo. Sim, uma espécie de arrecadação, e estava desarrumado há demasiado tempo. Para aí, há uns 5 anos ou assim. E houve um dia que, já depois da quarentena e essas coisas todas, em que eu pensei, pá, eu tenho de dar um uso a isto e tenho de usar esta divisão como se fosse assim uma espécie de respiração da casa e da minha vida. Sim. E o objetivo, o que eu fiz foi mesmo só, fui ao IKEA,
arrombei o cofre das poupanças, Sim. fui ao IKEA, comprei assim uns armáriozinhos e uma pequena poltrona e uma mesinha e pus lá alguns dos livros que tenho por ler, não todos, porque eu sou um bocado doente a comprar livros. Já sei que tu Ahm, lês muito e compras muitos livros, não é? Epá, sim, é demasiado, é um exagero. E então o meu objetivo é fazer daquilo uma sala do tédio, que é uma sala onde não acontece nada. É Uhum. para eu ler, mas às vezes é para não estar. É para estar só ali, sem fazer nada. E isso implica, por exemplo, não ter o telefone por perto, porque o telefone é um Claro. servidor de tempo, não. Uhum. Pá, é a pior coisa que. É a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo. Sim. Ahm, e estou ali sem telefone, e o que me acontece é. ahm, eu passo lá para aí uma hora e meia por dia, às vezes um bocadinho mais. Às vezes aparecem ideias para escrever, outras vezes consigo acabar um livro, se ele for pequeno, em 2 horas e Uhum. nem dou quase conta do tempo a passar. E outras vezes estou só ali assim meio a pensar ou na vida ou em qualquer coisa que seria fixe Uhum. fazer. Claro. Às vezes levo para lá a guitarra também, toco um bocadito. Sim. Pronto, e tem sido, acho que acima de tudo tem sido assim uma coisa fixe para a saúde mental até, Claro. de ter assim essa tranquilidade e esse momento um bocado sem aquela urgência de tenho isto para ver, tenho isto para ler, tenho Uhum. isto para ouvir, tenho isto para escrever, tenho isto para fazer, não sei o quê, e então estou só ali a existir. Sim, eu achei a ideia muito gira, e reparei, lá está, como eu sei que tu lês muito e compras muitos livros e tens sempre pilhas de livros, não é, em vários sítios, Sim, que vais partilhando, sim. que quase que me fizeste lembrar o Marcelo, não é, nas alturas em que ele se gabava aí na televisão de ler não sei quantos livros por semana. Epá, mas o Ah, Marcelo, segundo sei, lê para aí 4 horas por. A ler, disparate. Dorme para aí 4 horas por sim, noite. também ouvi dizer isso, sim. Portanto, é normal que ele tenha tempo para ler. Eu não consigo, eu estou nas 7 horas por noite, não é mal. Então, é bom, é bom. Sim, mas não consigo chegar ao nível do professor Marcelo, não. Sim, mas ainda Ainda, assim, não é? ainda. Tens um bom ritmo e fico contente por teres conseguido alcançar este objetivo de pelo menos 1 hora por dia, não é? Uhum. Que já é bastante bom, porque eu tenho reparado que neste último ano e meio há muita gente que se queixa de não se conseguir concentrar para ler Sim. e isso Uhum. acabou também por me acontecer. Eu gosto de ler, Uhum. não leio tanto como tu, mas conseguir me concentrar, ter aquele bocado, não é? Isolada para me concentrar Sim. no livro, às vezes chega a ser difícil, sim. Pois, na verdade, eu já lia cerca de 1 hora por dia antes de ter a Uhum, sala do tédio. O que eu fazia era largava o computador ou o que é que fosse que estivesse a fazer e ia para a cama 1 hora mais cedo do que eu previa dormir e ficava 1 hora a ler na cama. O que eu comecei a notar é que, não sei se foi fruto da pandemia ou não, eu comecei a ter uma maior dificuldade de concentração a ler na cama. sim, Não sei se é meio da posição, não sei ao certo. sim, possivelmente. Pois, e também com a idade a gente vai, sei lá, Com a não sei bem, idade, parece que estou a exato, falar com a com uma idade. pessoa de 60 anos. Epá, mas eu, eu não sei, bom, também não te vou perguntar que idade é que tens, mas Sou mais velha do que tu, isso posso ok, dizer. pronto. Mas eu tenho notado assim uma diferença grande, assim, desde os 32 para a frente, tenho notado Uhum. assim uma diferença grande em concentração e ritmo e essas coisas Ai, todas. confirmo tudo isso, sim. E pronto, e então a cena da sala do tédio tinha mais a ver com isso, com ter outra postura a ler. Uhum. hum, e eu acho que a qualidade da leitura também melhorou muito por eu não ler deitado. Hum, Sim. Isso é e interessante porque há muita gente que lê na cama, não é? sim, mas é aquela coisa de ler para. Eu acho que é o Gonçalo M. Tavares que diz que o ler devia ser uma coisa ativa e não passiva, não é? Uhum. Um, Sim, e nós deitados estamos ali, é que as pessoas que nos costumam dizer, eu leio um bocadinho antes de dormir para agarrar no sono. Pá, sim. o ato da leitura devia ser uma coisa que nos desassossega um bocado e devia ser tudo contra o sono, na Uhum. verdade. Não que nos dá Hum, sono, não é? Sim. Exatamente, se nos dá sono, se calhar o livro não é grande coisa. Ou vá, não é grande Talvez. coisa, quer dizer, se calhar não nos diz grande coisa, é mais isso. Hum, e pronto, então essa mudança de postura também mudou a minha qualidade de leitura e também mudou o tempo que eu passo agarrado a livros, sim. Uhum. Muito bem. Mas eu já tinha esse hábito de ler 1 hora por dia. Sim. Agora só aumentou um bocado o tempo e aumentou.
substancialmente a qualidade da leitura. Então, são boas dicas, não é? Para quem nos estiver a ouvir hoje e quiser também alterar um pouco os hábitos de leitura, Uhum, talvez seja uma boa sugestão, não é? Arranjar um cantinho na sua casa onde possam estar bem sentados uhum, e reservar algum tempo do seu dia para fazer esta limpeza mental, não é? Ler sim. um pouco mais, ou então fazer como tu disseste, pensar na vida ou noutras coisas, ter ideias, criatividade, não é? Sim, fazer assim um bocadinho de meditação, sem lhe chamar meditação, se calhar, Uhum. porque isso, essa é outra coisa que eu também tenho dado conta nos últimos anos, é que nós fazermos coisas inúteis, são. Isso acaba por ser muito útil para nós limparmos assim aquelas porcarias que ficam do resto do dia, em que estamos mais Claro. ocupados ou a ser muito ativos ou assim. E se estivermos um bocado a fazer coisas inúteis, isso acaba por nos dar uma certa leveza mental que eu acho que é sempre saudável. Exatamente. Nelson, tu desde há uns anos para cá que portanto, trabalhas como jornalista e também como escritor, alguma Uhum. vez te verias a ter que escolher uma destas duas áreas? Então, nem. Porque, porque Sim. eu deixei o jornalismo já em 2000 e, deixa-me lá pensar, 11 não, espera, 12. Deixei o jornalismo Uhum. em 2012. Mas continuas a fazer crónicas, não é? Sim, as crónicas são mais Como escritas escritor? como. Exato, sim, Uhum. porque são mais assim meio de observação da realidade e com muita opinião lá metida pelo meio e tal, Sim. e nunca exatamente para contar histórias de um ponto de vista muito objetivo, vá. Embora Uhum. de vez em quando eu gosto de fazer isso, agora escrevi uma crónica agora há uns dias sobre a final do Do US ténis, Open, sim, sim. né, eu li essa, sim. Ah, enfim, decidi contar a história, mas também de uma maneira que fosse um pouco jornalística. Uhum. Mas enfim, mas contei a história. Mas portanto deixei o jornalismo e comecei a trabalhar noutras áreas da comunicação, fui assessor de imprensa Sim. e agora trabalho como criativo numa agência de comunicação, Uhum. um, e escrevo guiões para vídeos e assim, para vídeos de branded content. Um, Só que a cena de querer andar aqui a fazer uma espécie de. Como é que eu ia dizer? Andar a dissecar o cérebro dos outros é uma coisa que sempre me agradou muito. E então Sim. eu decidi fazer isso, ah, e fazer uma espécie de jornalismo, ahm, a fazer isso e escrevendo livros, mas fazendo o jornalismo que eu quero e como quero. Uhum. E foi aí que apareceram os livros. Foi a querer contar essas histórias e a querer perguntar coisas que eu achava que ninguém tinha perguntado até então a Uhum. determinadas pessoas. Sei lá, com o humor não se brinca. Eu acho, posso estar enganado e posso estar a dizer uma grande injustiça, mas eu acho que foi a primeira coisa do género a ser feita cá, que foi Uhum. conversar com humoristas a sério sobre a arte deles e Sim. a parar de os levar naquela coisa do é o palhacito que tem graça e não sei quê, Uhum. e a olhar para eles como não, pera, isto é preciso muito pensamento e muita arte para fazer o que eles fazem. E Ahm, se querias ir buscar aquilo que eles não costumavam dizer, não é? Tal e Implica, qual, obviamente, todo sim, esse sim. trabalho. Ou seja, Uhum, tu estavas a aplicar aqui, como escritor, a tua experiência como jornalista exato. e dar um tom um bocadinho mais jornalístico, entre aspas, ao livro. Sim, se bem que ao mesmo tempo era um jornalismo muito anglo-saxónico porque eu colocava-me nos sítios, eu escrevia a coisa, eu não tinha problemas em falar na primeira pessoa do singular, que é Sim. uma coisa que o jornalismo português, pá, é quase impossível disso Uhum. acontecer. Era uma coisa que eu acho que de vez em quando acontecia, tipo no século XIX e assim, mas depois nós perdemos muito essa tradição e agora as coisas são muito objetivas do ponto de vista de facto X aconteceu, facto a pessoa Y disse aquilo e o autor da peça nunca entra como personagem, nunca diz eu Sim, vi aquilo, etc. claro. E como isso é uma coisa que me agrada muito, porque eu sinto que dá muita vida ao texto que eu estou a ler, e é uma coisa que me agrada muito nos americanos e nos britânicos, eu decidi fazer da mesma maneira porque eu tive um professor na faculdade que dizia: pá, se vocês gostam de ler determinadas coisas e se gostavam de ler uma coisa em específico e essa coisa não existe, façam vocês. E, Sim.
E então isso foi o que eu fiz e pensei, pá, como é que eu gostava de ler isto? Gostava de ler da seguinte maneira, então vou fazer dessa maneira. Uhum. E foi assim que eu comecei a ter esse prisma do falar de coisas Sim. mais ou menos pessoais e colocar-me nos sítios e ao mesmo tempo escarafunchar no cérebro dos Uhum. outros. Ok, mas quando tu fizeste o Com o Humor Não Se Brinca, já tinhas Uhum, vindo de uma edição anterior do Quando a Bola Não Entra, onde uhum, também fazias entrevistas, não é? Falavas exatamente. com pessoas, sabias as histórias deles e acabaste também por depois manter um bocadinho esse estilo, quando Uhum, fazes o Isto Não é um Livro de Receitas com chefes, não é? Portugueses. exatamente. E mais à frente, quando fazes o Quem Vamos Queimar Hoje sobre redes sociais, também com figuras públicas que acabam por dar testemunhos, não é? Uhum, Ou falar de coisas que se calhar nunca tinham falado antes. Portanto, acabas por conseguir transversalmente, aliás, nestes teus livros, fazer um bocadinho, manter esse estilo, não é? uhum. E sim, e é sempre esse o meu objetivo. Uhum. Eu agora acabei há pouco tempo um livro, há pouco tempo, quer dizer, já foi no início do ano, mas Sim, ah, um livro sobre a morte e a ideia continua a ser essa, quer dizer, não é com figuras públicas, nem nada do género, mas é sim. sempre tentar perceber como é que a morte ou um determinado evento relacionado com a morte impactou a pessoa X. Uhum. E portanto, lá está, outra vez, escarafunchar no cérebro dela e perguntando como é que se vive assim, como é que se vive depois de se passar por isto, etc. Sim. Um, e portanto, o meu tom é sempre esse, a minha busca é sempre essa, é tentar saber como é que os outros vivem num determinado contexto, com uma determinada profissão, com Sim. uma determinada experiência, trauma, o que for. Por exemplo, Uhum. no caso dos futebolistas, tinha muito a ver com como é que se vive com a dificuldade de ser jogador de futebol. Sim, mas Se neste calhar, caso, porque o assunto que tu foste agarrar eram jogadores que não tinham tido sucesso, não é? pois, E portanto, daí, sim. que na verdade são a vasta maioria. Uhum, claro. As pessoas veem esta malta na televisão, etc. E mesmo os que a gente vê na televisão, enfim, se estivermos a falar dos clubes grandes, do Sporting, Benfica e Porto, a coisa está Uhum, tranquila, não é? claro. Braga e Guimarães também. Mas à medida que nós vamos andando por aí abaixo na tabela, mesmo na Primeira Liga, mas com maior incidência na segunda e nos campeonatos Sim. semiprofissionais e amadores, há muitos clubes e essa é que é a dificuldade, ou seja, há clubes ali no meio, os amadores, pronto, as pessoas têm os empregos delas e depois, ao fim do dia, vão treinar e depois Claro. têm competição, mas é uma competição amadora, não é? Ah, e depois, na primeira liga e na segunda, os jogadores são profissionais e são pagos enquanto profissionais, quando são pagos quando os clubes são sérios ou quando não estão. Uhum, O termo técnico é arrasca, que também acontece bastante. E os jogadores acabam por ficar com salários em atraso e coisas do género, uhum, e os jogadores não ganham também por aí além, nessas divisões. Um, e depois há ali uma zona cinzenta em que alguns clubes nos campeonatos semiprofissionais, os clubes pagam como se fosse um contrato em part-time, uhum. em muitas ocasiões obrigam os jogadores a jogar e a treinar como se fossem profissionais. Portanto, eles recebem em part-time, Ok. mas não têm possibilidade de ter Uhum. um emprego em part-time. E estamos a falar de malta que ganha 400 euros. Sim, Pronto, viver com 400 euros claro. duro, não é? Fizeste-me lembrar a Liga dos Últimos, em que com um tom humorístico, não é, se falava sobre Uhum, essas dificuldades uhum. e pronto, muita gente não tem essa noção, mas realmente Sim, é assim, não é? Nós só é. olhamos para os grandes e o resto fica de Exato. fora. Mas E, sim. e na máquina o jogador é sempre o elo mais fraco, porque o Uhum. jogador só joga se o treinador quiser, o jogador só é contratado se o presidente quiser, o jogador Exato. pode ter uma lesão, o jogador só ganha um determinado valor com a transferência se o agente quiser e for sério ou não lhe tentar passar a perna. Hum, e portanto o jogador é sempre é quase eles são os protagonistas e são sempre os que se tramam com maior facilidade. Uhum. Porque ganham menos, quer dizer, o agente pode ser agente até aos 70 anos, não é? Claro.
Um o jogador jogador não. vai ser jogador até com muita sorte, até aos 38, 40. Depois Exato. pode ser treinador, mas numa equipa há 20 e tal jogadores e há um treinador. Portanto, ainda é um meio mais difícil de se ingrar. Uhum. Portanto, é bastante complicado para a maioria dos jogadores de futebol, sim. Claro. Quando foi lançado Quando a Bola Não Entra, em 2015, Uhum. tiveste bom feedback sobre esta tua abordagem à questão dos jogadores que não tiveram sucesso no futebol? Sim, tive bom feedback das pessoas que leram e do tipo de livro que eu fiz. Agora é assim, não tive um feedback louco e o livro não vendeu muitíssimo porque Uhum. as histórias de insucesso não vendem tão bem como as histórias de sucesso. Mas, mas eu costumo dizer isto, e às vezes pode parecer assim um bocado de conversa, mas eu não faço livros para vender ou o que é que Uhum. seja. Eu gosto muito de fazer os livros como se fosse como. Os livros costumam ser uma batota para mim. Em Porquê? que Porque sentido? Sim, eu gosto de arranjar uma desculpa. Um exemplo. sim. Eu, no livro dos humoristas, eu era e sou mega fã de muitas daquelas pessoas que ali estão, naqueles livros, Uhum. naquele livro. E o livro é uma batota para como é que eu agora me vou sentar com esta pessoa e perguntar-lhe as coisas que eu gostava de saber. Ok. E Sim. depois, o extra disso, o trabalho que eu tenho a seguir a isso é transcrever aquela entrevista, dar-lhe uma roupagem mais bonita e que não seja assim muito crua Uhum. e contar aquilo que aconteceu naquela conversa. Mas para mim, o grande gozo já aconteceu, que foi eu Sim, claro, sentar-me tipo, a tomar um pequeno almoço com o Ricardo Araújo Pereira ou ir à Cave do Marco. E claro. isso para mim foram as melhores coisas de ter escrito aquele livro. Agora, claro. É óbvio que o livro sai, tenho muitíssimo gosto em vê-lo Tenho uma certa vaidade até em vê-lo num escaparate, fico muitíssimo contente quando os leitores me enviam uma mensagem e dizem que gostaram muito do livro, isso é impagável, Sim, é um claro. grande prazer, mas a maior cena e o grande objetivo para mim quando eu faço um livro é sentar-me a conversar com uma pessoa sobre um determinado assunto e Uhum. estar com ela durante 2 horas ou 3 a escarafunchar naquilo e a tentar entender o prisma dela sobre uma determinada coisa. Claro. O livro sair e eu ter leitores e tal é um bónus Uhum. maravilhoso, mas o meu objetivo costuma ser outro. Uhum. Agora que estamos aqui a falar do Com o Humor Não Se Brinca, o meio português do humor acaba por não ser assim tão grande, não é? Uhum, uhum. Quando o livro foi publicado em 2016, tiveste muitos humoristas incomodados por não fazerem parte do teu livro? Não tive muitos, mas tive alguns. Uhum. Sim. Sim, E incomodados, em certos casos, é um eufemismo. Tive sim. alguns mesmo. Muito, muito. Ofendidos. É, sim, sim. Que na verdade epá, é uma coisa que. Eu confesso, na altura. É assim, eu tinha para aí 29 anos, acho eu, ou Uhum. 30, uma coisa assim. Não é que tenha sido há muitíssimo tempo, mas Isto foi há ah, 5 anos. sim, mas quando acontecem assim coisas destas, Sim, e o livro teve um impacto grande, e quando acontecem coisas destas, nós não estamos prontos para uma coisa daquela magnitude e ficamos assim meio. Epá, sem será que eu estou. reação. É, Sim. exato, e será que eu fiz isto bem? Será que eu estou a reagir bem? Será que. Uhum. E de vez em quando, aliás, isto é, às vezes aconteceram-me assim coisas de humoristas, pá, não são gigantescos, porque os gigantescos, no meu entender, estavam lá, todos, Sim, no livro, mas alguns humoristas com uma carreira muito respeitável e com uma claro. dimensão muito considerável, hum, que me confrontaram por não estarem no livro. Eu acho isso incrível. E eu, pois, e eu fiquei assim meio estupefacto de, Como é que eu reajo a pá, isto? Sim. esta pessoa que eu admiro, porque ainda, Uhum. ainda havia mais essa camada aqui, esta pessoa que eu admiro está aqui aos gritos comigo porque eu não a meti num livro. Aos Pronto, gritos, ok. um bocado, quer Sim. dizer, não, figurativamente, vá, Sim, não, sim, não sim. foi, não foi Ma uma mas coisa. é uma expressão suficiente Sim, para percebermos, sim. sim. E depois em conversa enfim, com outros humoristas, Uhum. eles diziam-me, opá,
essa atitude dessa pessoa é um disparate. Quer dizer, Claro, primeiro o livro é teu, o teu nome é que está na capa, a escolha foi tua. óbvio. Ahm, e eu digo isso, eu digo que o critério de escolha é meu porque eu quis falar com as pessoas das quais eu era fã. Essencialmente Claro. foi isso. Porque, outra vez, o meu objetivo ao fazer um livro era sentar-me a falar com aquelas pessoas. Depois de eu fazer o livro era um emprego, não é? Tipo, eu tinha de Claro. escrever e pronto, e Uhum. justificar àquelas pessoas porque é que eu tinha estado sentado com elas durante bem 3 horas, Sim. com cada uma delas. Pronto, essa era uma parte. Depois, a outra parte, como disse um humorista, pá, inacreditável como é que alguém vem de roupa interior para a rua e de mão na anca a dizer assim: Olha lá, então tu não me pões no teu livro. E isso acaba por ser um bocadinho vergonhoso até para essa pessoa e não exatamente para mim. Mas, Pois. mas pronto, mas é uma coisa que me intimidou um bocado e Uhum. enfim, e o meio humorístico é, é muito sui generis. Eu não sei Sim, há se são muitas todos assim. suscetibilidades, muitos Sim, pruridos, como é óbvio. é Mas verdade, há, eu, há alguns egos e tal, mas claro. é assim, o ano passado eh, isto tem-me moído um bocadinho durante os últimos meses, porque eu ano passado dei uma entrevista para um podcast sobre humor Uhum. e disse que havia acho que a expressão foi muita psicopatia no humor em Portugal Sim. e, e depois eu passei os meses seguintes a pensar que tinha, pá, eu fui injusto a dizer aquilo, porque há alguma de facto, mas no geral eu não tenho a mínima razão de queixa de humoristas. Quer dizer, Uhum. eu no livro entrevistei 26 e no podcast entrevistámos para aí, eu e o Alvin entrevistámos, sei lá, 70 e tal, e eu não tenho a mínima razão de queixa de ninguém. Foram todas pessoas Uhum. formidáveis. Ahm, mas também é certo que nos bastidores a coisa às vezes é assim, as pessoas são assim um bocadinho Claro. meio, sei lá, é assim um bocado. Mas enfim, isto para Sim. dizer que a coisa intimidou-me Uhum. e ao mesmo tempo fiquei assim meio. Epá, o que é que se está a passar aqui? Aliás, numa dessas ocasiões a coisa aconteceu numa rede social, Sim. assim, essa pequena gritaria então, mas eu não estou De lá forma porque pública, sim, sim. e isso aconteceu tipo às 3 da manhã, assim, uma coisa, enfim, mesmo Uau. fora. Uhum. E, e eu lembro-me, eu dormi um bocado mal. Porque isto aconteceu às 3 da manhã porque eu tinha ido dar uma entrevista a um podcast que eles só conseguiam gravar tipo, à meia-noite e tal. Sim. E eu cheguei a casa para aí às 3 da manhã e ainda tive um bocado no carro a discutir com essa pessoa Estou a na rede imaginar. social. E Sim. depois dormi assim muito inquieto e eu dormi pouquíssimo porque no dia a seguir eu tinha de ir, eu acho que foi à Antena 1 ou à Antena 3 falar do livro, uma coisa assim. Sim. E eu sei que quando estou a chegar lá e são para aí, sei lá, 7h30 da manhã ou 8 da manhã, ainda estou assim meio inquieto com aquela discussão e recebo uma mensagem de um humorista muito, muito grande em Portugal, e ele diz-me. A mensagem só dizia bem-vindo ao maravilhoso mundo da comédia. E eu pensei, Sim. então isto é assim. Isto é assim. E, bom, mas é claro que não é assim, e é o que eu digo. Eu adorei muitíssimos dos humoristas Uhum. com quem me cruzei. Claro. Pronto, mas pronto, há assim duas outras pessoas que às vezes viram assim meio boneco, Sim. mas pronto, também faz Eu, parte e é engraçado, mas claro, não. Eu achei nada de grave, engraçado. nada de grave. Eu achei engraçado quando tu foste ao Maluco Beleza com o Rui Unas, Sim, o facto do Unas, em tom de brincadeira, mais do que em uma ocasião, durante a entrevista para o mundo sim, todo, sim. Mas aí ouvir foi mega na boa, aí foi meter-se mega na contigo, boa. sim, mas Sim, sim, meter-se sim. contigo por causa disso. E achei curioso e pensei, de certeza que houve outros em que a Houve, situação foi diferente. E pronto, já houve. sabemos que houve. E os que Sim. apareceram até foi depois dessa entrevista. A cena com o Uhum. Unas, aquilo não chega a ser nada, não é? Porque eu Claro, uma próprio lhe disse, brincadeira. Uhum. exatamente, e eu próprio lhe disse. Porque eu gostava muito do Maluco Beleza e via todas as entrevistas antes Uhum. e depois Sim. do livro ter saído e antes do livro ter saído, antes e durante, ele teve ali uma fase em que só fazia entrevistas a humoristas. Uhum. E, e, hum, eu acho que foi na entrevista com o Salvador Martinha, ele disse-lhe que
que ele não era humorista, ele não se considerava Sim, humorista, sim, e portanto sim. aí pronto, eu Claro, disse fez logo logo isso, uma mas olha lá, justificação. exato, claro, claro. Mas o engraçado Mas, foi ele disse assim: eu não me considero humorista, mas teria sido melhor se tu me tivesses convidado e eu tivesse recusado exato, do sim, que sim, tu não me sim. teres convidado. Essa é que foi a frase que me ficou. Mas eu e o Alvin convidámos-lo algumas Sim, vezes para ir ao ao vosso podcast e podcast, ele, e sim. ele não quis, portanto Boa, não então se sentia à vontade, está pronto. tudo mais do que justificado. Sim, E sim, olha, sim. outra curiosidade que eu tenho, depois de fazeres o Com o Humor Não Se Brinca, passaste para as receitas, para os chefes portugueses, ou isto não é um livro de receitas, e Uhum. sentiste também que o meio dos chefes portugueses era parecido com o dos humoristas ou não tinha nada a ver? Não, nada a ver. O meio dos chefes eu acho que já foi um bocado como o dos humoristas Uhum, e hoje, ah, aliás, eu acho que algum deles diz isso no livro, ou então foi uma conversa que eu tive posteriormente com algum sim. deles, não tenho a certeza, mas eu acho que isso está no livro. É assim, eu tenho muito má memória e eu escrevo os livros e depois apago tudo da minha, da minha cabeça e depois já não sei bem Sim. quando é que as coisas aconteceram. Mas houve uma conversa com um dos chefes, eu até podia jurar que tinha sido o Avilés, mas não tenho a certeza, Uhum, não posso citar ninguém, mas o que sim. foi dito, o que me foi dito por um desses chefes foi já tinha havido uma fase em que havia de facto essa rivalidade e que não se podiam ver uns aos outros e etc. Não é que isso aconteça no humor, mas no humor há certos grupos que se dão. É normal também, há grupos que se dão melhor. Uhum, Há certas pessoas que se dão melhor com um tipo de pessoas, há outras pessoas que não se claro. dão tão bem, etc. E há assim, às vezes, assim, umas pequenas, eu diria, invejas saudáveis, que são boas para depois as pessoas também melhorarem e evoluírem, essas coisas todas. Uhum, Mas no meio dos cozinheiros havia uma coisa assim muito agressiva, quase de porque é que aquele tem e eu não tenho, e não sei o quê, e aquele tipo não presta para nada, eu é que sou bom. E isso acontecia, sei lá, estou a dizer há décadas, talvez 2 décadas, não sei bem. E o que aconteceu depois disso foi os chefes perceberam que se unissem era melhor para a classe inteira. uhum. Ou seja, É inteligente, se sim. nós formos todos juntos a um sítio, hoje esta pessoa vai a este restaurante, mas amanhã vai àquele, e hoje vai ao meu, amanhã vai ao teu, e nós ganhamos todos com isto se formos unidos. Claro. E isso é uma coisa que acontece e continua a acontecer entre os chefes, pelo menos em Portugal, Uhum. e é por isso que é normal nós vermos o Avilés ao lado do Sapessoa e do Vítor Sobral e Claro, eles chegaram à do. conclusão que a união faz a força, não é? Sim, sim, sim. Muito bem. E dão-se bem, enfim, são amigos, até, claro, é normal. Uhum, Há uns que se dão melhor do que outros, mas eles não há não há hostilidade entre eles. uhum. Muito bem. Tu mais tarde depois acabas por deixar um pouco este teu estilo jornalístico, por assim dizer, nestas tuas obras e lanças um romance em 2019. Uhum. Como é que se fez essa mudança em ti? Ou de onde é que vem essa vontade de fazer um romance? Na verdade, tem mais a ver com o momento Uhum. do que exatamente pela vontade. Eu tenho um passatempo que é escrever romances. Só que Sim. se tudo correr bem, eu nunca os vou mostrar a ninguém, Sim. porque eu acho que eles não são grande coisa. Ok. Ah, Mas isto só de ti ou já os mostraste a alguém que te disse exatamente a mesma coisa? Ah, eu já mostrei a uma ou duas pessoas e é assim, o Uhum. meio também não é muito propício a publicar romances, etc. E não foi uma coisa que eu. Se a pessoa me tivesse dito assim, muito giro, vamos publicar, eu se calhar não tinha ficado assim muito confortável com a cena. Ok. E então, por um lado, ainda bem que não foi Sim. publicado. Tu andaste a ensaiar vários anos até chegares à Preciosa. Sim, esse na verdade, o Preciosa na verdade já estava, começou por ser um conto que eu escrevi para aí há uns 7 ou 8 anos e depois Uhum. transformei-o numa coisa um bocado maior. Ahm, e essa coisa ficou guardada assim durante uns 2 ou 3 anos e eu nunca mais olhei para ela. Acontece que 2019 foi um ano trágico do ponto de vista da violência doméstica Sim. e, e eu escrevi uma crónica a contar a história da minha infância, assim, mas assim uma Sim. coisa muito curtinha. Uhum. Um, e houve uma editora que falou comigo e disse, perguntou-me se eu não gostava de escrever
uma coisa baseada naquilo, e eu disse, eu na verdade já tenho uma coisa baseada na história da minha infância Uhum. e baseada na história da minha mãe, essencialmente. Não tem exatamente a ver com a minha história, porque eu era quase só um espectador, estava ali a ver aquilo com medo, mas a ver aquilo. Uhum. Eu não tive nenhuma ação que nos salvasse, a minha mãe é que teve essas ações todas. Hum, e como tinha essa história escrita, a editora leu e disse: gostávamos de avançar com a publicação, e então a publicação aconteceu muito velozmente. Uhum. E Porque foi neste por isso. caso, desculpa interromper-te, neste Não faz caso mal. tu vais pela perspectiva dos filhos numa situação de violência doméstica que não costuma Sim, ser muito abordada, não é? É sempre a questão da sim, mulher ou sim. do homem, mas neste caso baseado nos filhos, que é E que uma era a minha, abordagem na curiosa. verdade, que era a Sim, única que eu sabia, era a minha, experiência era o que eu pessoal, sim. via, sim, era o que eu via, era o que eu me lembrava. Depois isto também é muito curioso, e é uma coisa que me atormenta às vezes, e leio muitos estudos sobre isso, Uhum. que tem a ver com a memória, que é a nossa memória é muito pouco fidedigna, ao Exato. contrário do que nós Uhum. achamos. Não, fabricamos E muitas memórias também. fabricamos muitas Uhum. memórias, esquecemos-nos de muitas coisas, há muitas memórias que nós achamos que temos e que não temos. Sim. Um exemplo que eu me lembro assim de repente, há um autor do qual eu gosto muito, que é o Malcolm Gladwell, e ele tem um Uhum. podcast chamado Revisionist History. Se não conhecem, vão ouvir, porque é muito, muito curioso. Fica a dica, sim. E ele tem um episódio sobre a memória. Um, e ele fala da grande memória coletiva que todos temos, que é o 11 de setembro. Uhum. E ele primeiro conta a história pessoal e diz que se lembra do 11 de setembro muito vividamente, e que ele estava a ver as torres cheias de fumo a partir de um parque. E ele era colega de casa de uma rapariga. Ele acho que estava a terminar a faculdade, uma coisa, ou a terminar Sim. um doutoramento, uma coisa assim. E ele era colega de quarto de uma colega do curso. E ele falou com ela sobre o 11 de setembro, e ela diz: Não, nós não fomos para parque nenhum. Quando o 11 de setembro aconteceu, tu estavas a dormir e eu fui-te bater à porta e disse: anda cá ver o que está a acontecer na televisão. Ok. E então eles os dois ainda hoje não sabem qual deles é que tem a memória certa. Isso é muito estranho, realmente. E então ele depois os episódios dele extrapolam sempre de coisas pessoais para estudos da psicologia, e então ele vai esbarrar num estudo que foi feito por uma universidade americana, em que foram entrevistadas, eu não sei os números exatamente, e vou só dar assim uma impressão, Uhum. não me citem nisto, porque eu não sei os Sim. números exatamente, mas é uma coisa do género. Foram entrevistadas 6.000 pessoas no mês seguinte ao 11 de setembro de 2001, e as pessoas disseram onde é que estavam quando aquilo aconteceu. E Uhum. todas as 6.000 dizem: eu estava aqui, estava ali, estava no café, estava em Nova Iorque, estava o que é que seja. E Uhum. daí a 10 anos, a mesma universidade contactou as mesmas 6.000 pessoas, e 60% tinham uma memória diferente. Pois. Que epá, é incrível, não é? Um evento daquela magnitude, e a Uhum. maior parte das pessoas muda a memória que tinha. Sim. É muito bizarro. Sim, Isto, sim. pronto, e isto também me atormentava um bocado, porque no livro há coisas das quais eu me lembro muito, de forma muito vívida, Uhum. e há coisas das quais eu não me lembro assim tão bem, e há outras coisas que me contam e que eu também não sei se as próprias pessoas Claro. não, já não mudaram as memórias, etc. Estás a lidar com a memória deles também, não só com a tua, Exatamente, claro. exatamente. E portanto eu queria fazer o livro do ponto de vista de uma criança que viu aquilo tudo e que também já não sabe bem se o que viu era verdade ou não. Mas pronto, mas o geral da história, a gente sabe que de facto há um pai mega violento, e que há Uhum. muito medo durante uns 15 anos. Ok. E esse medo ainda cá está, ao fim de 30 e Exato. tal, mas de forma cada vez mais ténue, mas, Uhum. mas, mas durante 15 anos foi muito intenso, e nós tememos pela vida mesmo. E tivemos de mudar de Sim. casa muitas vezes, etc. Essas coisas Uhum. todas. Portanto, quem quiser conhecer um pouco melhor esta história tem o Preciosa, não é? Foi editado em 2019 pela editorial Uhum, Planeta. exatamente. E, portanto, poderão procurá-lo com certeza. Aproveitando um bocadinho também aqui este assunto, e no último ano e meio falou-se muito sobre saúde mental, Uhum. e as pessoas partilharam mais do que nunca experiências pessoais e traumas e tudo mais, mas tu já o tens vindo a fazer desde há muito tempo.
portanto não Uhum. só aqui no Preciosa, como também falas abertamente sobre vários assuntos ligados à tua vida pessoal, Uhum. histórias de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio na tua adolescência. Uhum. Sentes que quanto mais podes falar sobre isso publicamente, mais te pode de alguma forma ajudar a ultrapassar essas questões? Ou há alguma outra razão? Sim, mais uma vez, falar sobre isso é uma espécie de batota Uhum, e é uma coisa que me deixa com um sentimento muito ambíguo. Primeiro porque eu sei que quando falo disto, as pessoas que estão mais perto de mim ainda sofrem com a coisa, têm um sim. certo trauma por, enfim, elas sabem que que eu sofri em determinado momento da minha vida com aquilo, etc. E portanto, essas pessoas ao pé de mim sofrem um bocado ainda com a coisa sempre que eu falo Uhum. do tema. Sim, isso faz sentido, sim. Quando eu falo do tema, hum, é uma espécie de batota porque aquilo alivia-me. Uhum. Eu falar do assunto alivia-me. É aquele sentimento que todos nós temos em relação aos mais variados assuntos, que é se eu não disser isto, eu rebento. Claro, Às tiras um vezes, peso de cima de ti, sim, sim. às vezes é para dar uma opinião tonta sobre o Sporting ou o que é que seja, Sim. outras vezes é sobre coisas que importam. E pronto, e portanto, falando sobre isso publicamente, hum, isso ajuda-me, a mim, em particular. Uhum. E depois há um outro bónus que eu acho que é uma coisa muito bonita, embora não seja aquilo que eu estou à procura, de maneira nenhuma, porque eu também acho que não sou ninguém para ter capacidades para ajudar quem quer que seja, especialmente numa luta tão dura como é a da ansiedade e da depressão, e cada Uhum. pessoa sente a sua experiência de maneira diferente e todas as maneiras são mega legítimas. Hum, mas esse bónus é uma coisa que é muito gratificante, que é sempre que eu falo, há pessoas que vêm falar comigo e me dizem assim quase em surdina, eu também tenho, eu também sofro, Uhum. eu tenho ansiedade há 20 anos, eu tive uma depressão há não sei quanto tempo, eu também pensei isto, eu também pensei aquilo, eu não digo a ninguém porque tenho medo de aleijar as pessoas que estão à minha volta. Claro, então E sentes que portanto, estás a ajudar as pessoas também a partilharem à sua sim, forma. sim, Sim, isso também é gratificante e é bom nós sentimos que podemos ajudar os outros partilhando a nossa experiência, mas sei lá, estou longe de mim achar que eu vou ajudar, agora como se eu tivesse aqui um S no peito, não é? Tipo, e uma capa vermelha sim, para claro. ajudar os outros. Se Uhum. ajudar, ótimo, mas na verdade, quando eu escrevo, é mais é tipo aquela tampinha da panela de pressão, não é? Que se eu não digo Claro. isto, arrebento. E Uhum. então é um bocado por causa disso que eu o faço. Muito bem. Entretanto, tu começaste há um tempo para cá um novo trabalho, um novo livro, Uhum. que, segundo percebi, está terminado, não é? Está terminado, está Está só, entregue. sim, está só à Está... espera de uma data para ser editado, está tudo Sim, ansiosamente à porque espera. sim, entretanto Sim, aconteceu como é que se chama? Uma pandemia, não é? E ouvi dizer que sim, sim. parece que sim, não é? Parece que e não foi Uhum. só cá, acho que foi no mundo Ah, inteiro. no mundo inteiro, é. Acho que sim, acho que sim. E pronto, e então os prazos de publicação de livros e não sei o que, houve assim um tremor, e um Uhum. tremor quer dizer, houve uma dificuldade de perceber, ok, agora fazemos o quê e quando, etc. E então fizemos assim todos um compasso de espera, hum, e portanto o livro está para ser publicado, vai ser publicado, Uhum. só ainda não temos uma data oficial, Ok. mas os próximos, vamos dizer, 6 meses o livro há Ok. de aparecer aí. Boa, ficamos então à espera. Sim. Foste uma vez mais procurar um tema que não é fácil, portanto, Uhum, é uma investigação, um livro sobre a morte. uhum, Voltas a entrevistar várias pessoas, não é? A recolher sim, testemunhos. E eu ouvi dizer que tu ias dedicar o teu livro a uma das tuas bandas favoritas, os sim. Architects. Para quem não Uhum. conhece, é uma banda de metal britânica. E como é que isto aconteceu? Como é que chegaste à conclusão que isto era o que tu querias fazer, dedicar este livro sobre a morte aos Architects? É muito curiosa essa pergunta porque eu comecei é o que eu digo, eu tenho uma memória muito fraca Uhum. e muito pouco fidedigna, não é? Como se vê. Mas eu não sei em que momento é que isso aconteceu, se eu já tinha decidido escrever o livro ou se eu decidi escrever o livro por causa disso. Ok. Ahm, mas a verdade é que eu sempre tive assim um fascínio grande pela morte. Aliás, uma coisa Uhum. curiosa é quando eu decido escrever um livro sobre a morte, eu começo a pensar.
que bibliografia é que eu vou usar, que livros é que eu preciso de ler, etc. Sim. E então começo a fazer uma pesquisa e, sei lá, dos 200 livros que eu achava que me iam dar jeito, eu já tinha em casa para aí uns 120. Isso já provava, não é, que Exato. tu E eu, lias não muito tinha, sobre isso. e eu nem sequer tinha dado conta. Ah, e então, depois eu acho que foi depois de começar a fazer esta investigação, depois eu esbarrei com a história de tinha começado a ouvir os Architects há pouco tempo Uhum. e esbarrei na história de que, segundo a qual um dos guitarristas já não fazia parte da banda. E então comecei assim meio. Eu depois sou muito nerd, quando eu gosto de uma coisa, depois tenho que saber tudo. Sim, E vais ando procurar. ali, que tempo, sabe? A ver a marca das cuecas do baterista, essas coisas todas. Sim. E então depois reparei que o motivo pelo qual o guitarrista não estava era muito mais trágico do que zangaram-se e o guitarrista basou. O guitarrista fundou a banda, mais uma vez, não me quero enganar com datas, mas é provável que me engane com datas. Sim, mas também não é relevante aqui na história. Sim. Sim, exato. Mas, portanto, imaginem, o baterista e o vocalista, disparate, o baterista e o guitarrista são Sim. irmãos gêmeos e fundam a banda tipo em 2004, pai, com 16 anos. Ok, estamos a E- falar do Tom e do Dan Cyril, para quem não o conhece, Exatamente. poder procurar também dos Architects, sim. Exatamente. E depois eles lançam para aí 3 ou 4 discos, a banda vai crescendo, assim, uma coisa assim, ao início ainda assim meio underground, e depois vão crescendo e tal, e em Inglaterra tornam-se assim uma banda muito promissora e com um estilo até um bocado estranho para o normal do metal, que às Sim. vezes quase que parece jazz, outras vezes chamam-lhe math metal, de math de matemática, porque aquilo é Sim, muito sim. esquisito, enfim. E está cheio de dissonâncias e às vezes é muito até eu ao início tinha muita dificuldade em ouvir e compreender o que é que estava a passar, porque além de ser aquele ruído normal do metal, não é? Que a gente conhece, Sim. as próprias aquilo não parecia, as harmonias não pareciam fazer sentido e depois, aquilo é preciso escavar um bocado e habituar-nos Aquelas à, bandas que não à são para toda a sonoridade. gente, não é? Sim. Sim, um bocadinho, um bocadinho. Sim. Mas é claro que são para toda a gente. Eu acho que se as pessoas tiverem um bocadinho de paciência e Lá gosto, está. gosto quer dizer, se gostarem da coisa. Disseste a coisa certa, paciência e gosto. Pois, exato, bom. Ok, mas sim, E, continuando. e então eles começam a ficar realmente grandotes e têm um disco e uma das canções nesse disco chama-se Cancer. E o Tom Searle era quem escrevia as músicas normalmente, sozinho. Depois o resto da banda aprendia no estúdio e tal, mas ele compunha e gravava praticamente tudo, etc. E, e perguntaram ao Tom Searle porque é que a canção se chamava Cancer. E ele disse que era porque estava com um cancro de pele. Mas que na altura, isto em 2013, mas que o 2013 ou 2014, mas que o cancro já estava em remissão e portanto estava tudo bem. Ele tinha pá, aí 24 anos nesta altura. Sim. Ele não tinha falado sobre isso, portanto ninguém sabia, só naquela Exato. altura é que se aperceberam. Sim. Exatamente. E pronto, e a coisa prossegue. E o disco seguinte, que sai para aí 3 anos depois, ou 2 anos depois, é inteiramente sobre a morte e sobre a mortalidade. Ok. E é escrito da perspectiva do autor, quer dizer, quando eu morrer vai acontecer isto, eu não estou em paz com a ideia de morrer, barará, essas coisas todas. E então fica tudo assim meio, espera aí, algo se passa e ele diz sim, o cancro voltou e eu não sei bem até que ponto é que desta vez eu me vou safar. E Sim. o álbum saiu tipo em maio e ele morreu em agosto, pai, com Ok. 27 anos. Que coisa, sim. E o que é impressionante é que é o irmão gêmeo, o baterista, que agarra em muitas das coisas que o Tom Searle já tinha gravado e logo um ano depois o baterista compõe um álbum com esses restos de riffs e ele sozinho compõe esse álbum que sai logo um ano depois da morte do irmão e é todo sobre o luto. Pá, e o álbum ganhou uma porradaria de prémios e é o melhor álbum da carreira dele, chama-se Holy Hell e é inteiramente sobre o luto e aquilo que me ressoou foi pá, como é que um rapaz que forma uma banda com o irmão gêmeo e Exato. cresce com o irmão gêmeo e tem sucessos e vitórias e coisas que devem ser intensíssimas, que já para uma banda devem ser intensíssimas, ainda mais estar a viver aquilo com um irmão gêmeo,
eu não consigo imaginar o que é que terá sido ter aquelas vitórias todas e depois o irmão gêmeo morre e ele tem de compor um álbum. Ele decide continuar, sim. Exato, tipo, como é que isto se faz? Uhum. Ahm, Então isso era uma das coisas que te puxava para falar sobre isso e sim, perceber sim. como é que se chega a esse ponto, não é? Como é que se Como é que se consegue continua? fazer isso, sim. Como é que se continua? Como é que se Uhum. continua depois de se perder alguém? Como é que se continua depois de saber que se está prestes a morrer? Como é que se continua depois de se perder um filho? Como é que se continua depois de se perder um pai? Pessoas Como com é que. ligações muito fortes, não é? Sim, sim. Uhum. Como é que se continua depois de se ter um acidente e quase ter morrido? Esse tipo de coisas. Ok. Portanto, o teu livro anda à volta destas Anda à volta temáticas. disso e Uhum. histórias, e tem algumas histórias desse género. Uhum. Depois também com uma componente muito, vamos dizer, racional, enfim, com especialistas ligados a esse meio e que explicam alguns fenómenos relacionados com como é que as pessoas prosseguem, como é que, sei Exato. lá, como é que se explica a morte a uma criança, por exemplo, esse tipo de Uhum. coisas. Ok. E foi um livro que me deu muito gozo escrever, e eu acho que não querendo estar aqui a fazer, a vender o meu peixe, mas, Mas mas podendo fazê-lo, podendo obviamente. fazê-lo, eu acho que eu estou muito satisfeito e acho que é mesmo a Uhum. coisa mais fixe que eu já escrevi. Ok. Ahm, E vamos para todos mim, esperar vá. por esse lançamento então nos Sim, próximos 6 meses, não é? Vamos fazer essas sim. contas. Faça, faça. Vamos esperar que seja menos, mas pronto, que sejam os 6 no máximo. Aham. E eu ouvi-te também falar relativamente a este teu livro sobre uma história ligada a um baterista famoso de uma das minhas bandas favoritas, os Dream Sim, Theater. sim. Falaste sobre o Mike Portnoy Uhum, e uma expressão muito importante para a banda, que é o Carpe Diem, uhum, que também está aqui ligado sobre todas estas temáticas da morte, e neste caso o Mike Portnoy em particular, com a morte da uhum. mãe dele, e achei curioso que fosses buscar estas referências. Sim, porque a música é o que eu digo. Eu sou muito nerd e todas as coisas que eu. Por exemplo, eu há 2 anos comecei a jogar ténis. Eu já gostava de ténis, mas era um gostar tipo se eu estivesse a fazer zapping, que é uma coisa Uhum. já de si rara em mim. Se eu estivesse a fazer zapping e estivesse a dar um jogo de ténis, eu via só pela coisa que estava ali a acontecer. Independentemente de ser o número 123 do ranking ou o número 1, porque eu não Claro. sabia, eu conhecia aquela coisa básica. Há três grandes, não é? O Federer, o Nadal e o Djokovic. Pronto, fixe. Uhum. Não preciso saber mais. Só que eu andava a querer fazer desporto e no início do ano passado pensei, epá, é desta que eu tenho de meter num desporto qualquer e não havia nada que me puxasse por aí além. Uhum. E houve. Eu queria muito, já há muito tempo, gostava de experimentar a jogar ténis, etc. E então pensei, bem, ok, vou tentar. E então. E também não começava porque pensava, tinha aquele mito em cima de mim de é muito caro jogar ténis. Ah, Que sim. não é muito Uhum. caro. Essa É, é a ideia, sim. é sim, mas não é caro. Uma raquete é tão cara como um par de chuteiras Uhum. e. Ou mais barata até. E as aulas, pá, se vocês procurarem bem, ah, há sítios com aulas que não são muito caras, quer dizer. E Pronto, e então então comecei a dedicaste jogar ao ténis, ténis, sim. epá, e vidrei, vidrei. Eu estou, é patológico agora. Eu estou com, é curioso, o Pedro Teixeira da Mota diz que depois da quarentena, acho eu, Uhum. começou a jogar ténis e diz que ficou com este vício e ele diz uma coisa na qual eu me revejo muito que é, eu não penso outra coisa, eu antes de ir jogar ténis quero ir jogar ténis, eu depois de jogar ténis ainda queria ter jogado mais ténis e eu estou a jogar ténis e quero jogar mais ténis ainda. Eu Haja não quero, braços que aguentem, não é? Todo mesmo, esse mesmo, mesmo. ténis. E eu sinto exatamente o mesmo, eu estou ali e eu ficava ali 7 horas se fosse preciso. E às vezes há treinos em que o meu treinador é bondoso o suficiente e diz: Olha, fiquem lá mais um bocado. E quando eu dou conta, eu estou ali há 4 horas. Uau, sim. Meio, claro, no Foi dia a mesmo a seguir. sério, então isso cl- bateu forte. Sim, sim, no dia seguinte, claro, não me mexo com câimbras e tal, mas tranquilo. Sim. Pronto, e depois vidrei ao ponto de já saber os rankings e os jogadores e regras e termos técnicos e essas coisas todas. Agora ando numa maluqueira de andar a ler biografias de tenistas, já vou para aí na quarta num mês. Ué, tens Ah, muitas então também. Exato, pronto. Ahm,
E o que isso sempre me acontecia muito com bandas, eu sempre gostei muito de música Uhum. e sempre gostei muito de ler biografias de músicos e de bandas. E essa história do Mike Portnoy é uma das que eu encontrei durante essas leituras e buscas incessantes por histórias de bandas. E a história é simples, é que ele, se calhar tu ajudas-me melhor porque tu és mais fã de Dream Theater que eu, mas se bem Sim. me recordo, ele tinha estado estava na escola, não é? Ele tinha para aí 14, 16 anos, uma coisa assim do género. Adolescente, certo, sim. E o professor tinha-lhe explicado o significado da expressão latina carpe diem. Uhum. E ele achou aquilo tão fixe. E o professor disse, já agora, como nós não sabemos quando é que morremos e não sei o quê, hoje digam aos vossos pais que gostam muito deles, porque vocês não sabem como é que vai ser o Exato. futuro. Era aproveitar cada momento, sim. Exatamente. E então ele chega a casa nesse dia e diz isso aos pais. E a mãe estava com pressa para ir embora porque ia apanhar um voo, já não sei bem para onde. Uhum. E o que é certo é que ele diz à mãe que gosta muito dela, ela fica assim meio impressionada com aquilo e Claro. diz eu também e tal, não sei o quê, Uhum. e dá um abraço. E o que é certo é que a mãe, nessa noite, o avião caiu e a mãe dele morreu. Exato, mas essa história é uma das tantas ligadas a Dream Theater com coisas desse género, quase que são coincidências, mas para quem não acredita em coincidências não são, não é? E tudo ligado também muito à música deles, portanto há muitas histórias sim desse género, e essa é uma daquelas que arrepia, porque realmente se a memória deles for fidedigna, não é? Se tiver sido exatamente Sim. assim, é realmente arrepiante, sim. Portanto, é mais uma curiosidade aqui para o teu livro. Se bem que agora estava a pensar que esse teu vício pelo ténis é muito mais cansativo do que o outro vício que tu tens, que é de ver bateristas no YouTube. E agora que falávamos do Mike Portnoy, eu lembrei-me disso, não é? Porque eu ouvi dizer que tu ficas a ver horas a fio, perdes-te no YouTube a ver vídeos de bateristas. Sabes que eu tenho uma espécie de pesadelo que é um dia alguém vem tocar aqui à porta, assim tipo um senhor das finanças, mas é um senhor que só contabiliza o tempo que a gente perdeu a ver determinadas coisas. E eu acho que ele vai trazer um relatório com o número de horas que eu perdi a ver bateristas no YouTube, que é um absurdo. Mas qualquer baterista ou tens uma lista de favoritos? Como é que isso acontece? Começas por onde? Eu gosto muito, portanto, eu começo assim, novamente, eu sou muito nerd até a ouvir música. Sim. Normalmente o que me interessa na música são coisas que provavelmente são difíceis de fazer. Por exemplo, nos Architects, aqui eu toco guitarra já há uns 20 e tal anos, e eu vejo aqueles sujeitos a tocar guitarra e eu penso, eu vou desistir, não vale a pena, isto está feito, eu não estou aqui a fazer nada. E com outras bandas também sempre foi assim, sempre foi o que me deu pica. E eu toquei bateria, mas pouquíssimo tempo, sei lá, Sim. uns 6 meses, quando tinha para aí, sei lá, 15 anos, uma coisa assim. E por saber o quão difícil aquilo é, eu ouço gajos do metal, um amigo meu diz que os bateristas de metal não deviam estar em bandas, deviam estar nas Olimpíadas, porque Sim. aquilo realmente é alta competição. É extremamente físico também. Mesmo, já para não dizer que aquele cérebro tem que estar compartimentado em para aí 7 sítios diferentes, que, enfim. E depois há aqueles que aos quase 70 ainda o fazem, não é? Exato. Isso. E portanto, eu ver aquilo para mim eu fico maravilhado como é que é possível o pé esquerdo estar a fazer uma coisa radicalmente diferente do que está a fazer a mão direita. E portanto, eu, como gosto das bandas, começo à procura de coisas dos bateristas dessas bandas, e quando dou para mim já estou a ver pessoas a fazer covers das músicas dessas bandas. E então já tenho não sei quantos bateristas subscritos no YouTube, porque eles lançam uma cover sei lá, dos Meshuggah, e eu estou tipo de boca aberta a ver como é que aquilo se faz e sem conseguir perceber como é que aquilo se faz. E depois às tantas já tens todo um mundo, não é? De bateristas Sim, já estou, em todo o globo. Já perdi, já devo ter perdido, sei lá, 6 meses inteiros da minha vida só a ver. Olha, já te cruzaste com vídeos da Nandi Bushell, já agora? Essa é aquela menina, não é? De 8 anos. Agora Claro. tem 11 anos já. 11, ok. E já conseguiu finalmente ir tocar com uma das bandas favoritas dela, que foram os Foo Fighters. Eu vi essa cena. E era um momento em que estava tudo em lágrimas. Eu vi. Foi bonito, isso eu vi. Eu acompanhei isso
em 2020. Sim, Sim, sim. exatamente. Portanto, tens muito material para te perderes, não é? No YouTube a ver Pá, bateristas. o YouTube é outro servidor de tempo, não vale a pena. Exato. Olha, eu vi aqui, portanto, quando andei aqui a ver algumas informações sobre ti, Uhum. portanto, como falámos no início da conversa, lês muito e não só lês coisas que nunca leste, mas também aproveitas para reler coisas. É E muito sei que raro, mas tu, sim. sim, portanto, tu aqui no último confinamento releste uma saga inteira de um autor norueguês. Knausgaard. Conta lá um bocadinho como é que isso foi. E Decidiste pegar mais, naquilo por alguma razão? Como é e que. mais, eu reli aquilo pela terceira vez, Pela terceira vez, ok. que é uma coisa inédita na minha vida, porque Uhum, eu, eu tenho sempre assim um sentimento muito ambíguo, lá está, porque há muita coisa por ler, muita coisa boa por ler, uhum, mas ao mesmo tempo eu sei que se reler um livro, eu vou tirar coisas novas dali porque estou com um segundo olhar em cima dessa coisa e portanto exato. nunca sei bem o caminho é que eu hei de escolher, mas Uhum. normalmente eu escolho ler coisas novas, é muito raro, só se eu tiver gostado muitíssimo de um livro, é que vou relê-lo. E isso aconteceu, eu acho que se podem contar pelos dedos das mãos. Eu acho que aconteceu com dois ou três do Saramago, aconteceu com o Uhum. 1984 do Orwell e aconteceu 3 vezes com o Knausgaard. O Knausgaard é um senhor. Ele é bastante peculiar, segundo sei. Sim, é muito estranho. Primeiro, ele é muito estranho, tem aquela aura de escritor que fala muito baixo e Uhum. fuma muito, e depois está sempre assim, tem aquelas rugas muito sulcadas no rosto. Ele até é novo, Exato. ele deve ter para aí 50 anos ou uma coisa assim. Se calhar Sim, nem, eu se sei calhar que nem tanto. ele tem a cara dele nas capas dos livros Exatamente, dele, não é? exatamente. E sei que lançou o primeiro romance aos 30, o que também é curioso, Sim, e não sei muito mais sobre ele, sim. mas ele era um escritor. Portanto, deixa-me ver se eu não me engano. Ele era um norueguês, mas ele vive há muito tempo na Suécia. O que acontece ali é muito esquisito e ele foi equiparado. Não foi equiparado, foi comparado ao Proust. Uhum. Porque o que acontece ali é que ele fala da vida dele. A vida dele não tem nada de particularmente interessante ou trágico, ou o que seja. Não tem assim um evento Sim. que a gente pense, eia, coitado deste homem. Não, é uma vida normal, é um crescimento normal de um rapaz branco num país privilegiado, Uhum. no Ocidente no século XX, no fim do século XX. E dizendo isto assim, nada de mais, não é? Claro. Não é particularmente interessante. Uhum. A questão é que ele faz qualquer coisa com as palavras que torna aquilo sempre muito interessante. Uhum. E ele chamou aquilo a minha luta, um bocadinho por provocação, para Sim. ter aquele toque com o Hitler, Sim, com com o o Mein livro do Kampf, Hitler, sim. exatamente. Uhum. Aliás, ele fala disso atenção, ele fala disso entre aspas, isto é um eufemismo, ele fala disso. Claro. O último livro dele, é uma exalogia, portanto são 6 livros. No Uhum. sexto livro, o sexto livro tem 1000 páginas. Uau. Ele Ok. fala disso, entre aspas, e o falar disso significa, ele dedica 400 páginas a falar da decisão de ter chamado à biografia dele a minha luta em, Uhum. em contraponto àquilo que o Hitler fez com o Mein Kampf. Um, Pronto, o que ele faz é um bocado, pá, é alquimia com as palavras, é uma coisa muito estranha. Uhum. Nós, a certa altura, estamos há 300 páginas a perceber porque é que ele se apaixonou pela segunda mulher. Ok. E Portanto, há ali qualquer coisa que ele faz que puxa as pessoas, não é? Que as agarra e que as faz reler uma saga de se- 6 livros. mesmo, mesmo, mesmo. E Sim. eu não consigo explicar porquê, mas Uhum. é muito, é muito curioso. Talvez tenha a ver também com. Isto sou eu aqui meio a fazer psicoterapia em voz alta, mas pode Sim. ter a ver com. Eu, sei lá, ele fala de muitos temas. Pode ser um bocado tonto eu estar a dizer isto, porque não há temas masculinos, não é? Uhum. Mas há coisas com as quais um homem se relaciona. Um homem relaciona-se com certos temas do seu crescimento, não é? E ele Uhum. fala dessas coisas, por exemplo,
e quando digo do seu crescimento não é necessariamente da adolescência nem nada disso, enquanto jovem adulto, enquanto... Quando pessoa. Exato, questões existenciais, essas coisas do género, e eu senti uma relação muito forte com aquilo que ele dizia e portanto e mesmo com alguns é muito curioso porque ele é muito, ou parece muito honesto e não tem problemas em colocar-se, em mostrar que ele se colocou em situações muito epá, pejorativas, não é? Contra ele próprio, que coisas que não, das quais ele não sai bem na fotografia, mas ele põe aquilo ali, não se preocupa muito com, ou pelo menos não aparenta preocupar-se muito com a figura que fez em determinados momentos. Ok. E isso também é bom, é de uma honestidade grande e é uma honestidade que se quer na escrita, acho eu. Claro. Mas sendo ele um escritor com um traço tão particular, uma forma de escrever tão distinta, Uhum. alguma vez te passa pela cabeça que possas não confiar a 100% na tradução que estás a ler, por exemplo? Ahm, Poderia acontecer, mas há editoras que têm os melhores tradutores Uhum. e a Relógio d'Água, que é onde ele está traduzido, é uma delas. É uma delas, quer dizer, é uma das que tem os melhores tradutores. E portanto, ali na Relógio d'Água eu confio sempre. É daquelas. Uhum. Há um conjunto de editoras que ainda há dias estava a dizer isso à minha namorada. Nós estamos na Feira do Livro Sim. e ela olhou assim, e estávamos precisamente na Relógio d'Água, e olhou assim para a banca e ela disse: Epá, não sei bem o que é que eu hei de escolher daqui, se eu levasse daqui o que é que eu havia de escolher. E eu Uhum. disse-lhe: Olha, desta editora tu podes jogar a cabra cega e apontar para qualquer lado e vai ser bom. E há Sim. várias editoras assim, Uhum. por exemplo, a Cavalo de Ferro é assim, a Elsinor é assim, a Alfaguara é assim, a Relógio d'Água é assim. É É bom chegar saber. lá, Sim. chegar lá de olhos fechados, apontar para um lado qualquer e vai-se trazer um livro bom, de certeza. Estás E seguro. portanto as traduções da Relógio d'Água, como destas editoras todas de que eu falei, são boas, de Uhum. certeza absoluta. Ainda bem. É bom saber, e especialmente de quem sabe, não é? Que poder também dar essa recomendação Uhum, para quem uhum. está a ouvir. Falaste na Feira do Livro de Lisboa, como é que correu a tua sessão de autógrafos, o contacto outra vez com os leitores? Estavas com saudades desse contacto mais próximo? Sim, estava com muitas saudades e foi muito bom ver. Mais do que a minha experiência em relação a dar autógrafos, o que é que seja, até porque eu nunca me sinto assim muito. Uhum. Quem sou eu para estar a dar autógrafos? E eu também Mas há quem acho os que. queira, não é? É Portanto, há uma verdade, é verdade. razão, sim. Mas eu também acho que a- esta coisa dos autógrafos está a morrer, acho eu. Porque as pessoas agora pedem ou fotografias ou o que é que seja Uhum. e têm menos a cena de pedir para ter o livro assinado, acho eu. Mas há Parece-me. sempre quem gosta de colecionar os livros na prateleira, sabendo Sim, que verdade. estão com uma dedicatória e tudo mais, sim. Uhum, é verdade, mas mais do que isso, o que me agradou muito foi ver. Eu fui à Feira do Livro, lá está como eu sou doente dos livros. Aham. Eu não fui à Feira do Livro uma vez nem duas, fui para aí cinco, não é? Sim. E quase sempre para comprar, só numa vez é que fui assinar livros. Uhum. Ahm, e e agradou-me muito ver. E eu fui ao fim de semana, mas também fui durante a semana, sendo que numa das vezes fui na hora H. Uhum. E em nenhum momento aquilo estava vazio, como eu vi, por exemplo, ano passado, ou como se via em pré-pandemia. Sim. Este ano estava alucinante. Está Estava. tudo ansioso para poder sair, não é? E voltar a fazer Sim, coisas, e sim. a minha editora falou-me de um possível fenómeno que eu acho que faz sentido, que é as vendas no online no ano passado aumentaram. Ou seja, quando eu digo no online não é exatamente e-books, embora essas também Sim, tenham claro. aumentado, mas o online é a gente ir ao site, imaginem, da Bertrand ou Uhum. da WUC ou o que seja, e mandar vir os livros para casa. Sim. Essas vendas aumentaram de facto, mas não aumentaram o suficiente para suplantar ou para equilibrar as perdas que se tiveram nas Uhum. livrarias físicas. Sim. E este ano, na Feira do Livro, ela estava a dizer-me que as vendas estavam a correr bem e que a teoria deles é que as pessoas, para comprar um livro, precisam de o manusear, de o folhear, Sim, há um bocadinho isso, sim. para o abrir e para ver se há alguma frase ou alguma coisa que as convença a levar aquele livro para casa. E como no online não há exatamente isso,
ou a gente sabe ao que vai e confia e diz, não, este autor é bom, ou este livro vai me interessar muito, ou então, como as pessoas precisam de mexer, pronto, este ano foi assim meio o descalabro no bom sentido, que as pessoas Sim. foram muito à Feira do Livro. Depois também me pareceu haver outro fenómeno, aliás eu ouvi uma rapariga dizer isto à minha frente na fila, que foi, ainda bem que eu levo este que vai-me ficar bem na fotografia no Instagram, e também parece um bocado cool e um bocado instagramável pôr Claro. livros online, e eu também Eu acho isso leio. fixe. E esta capa é tão gira. Sim. Exato, eu acho isso fixe. E acho isso fixe, não necessariamente para aquela coisa não é no sentido da pessoa estar a mentir, mas é no sentido de, olha, isto faz parte do meu estilo de vida, eu gosto muito de Sim. ler e eu acho isso muito fixe. Fixe ao ponto de eu também o faço e acho que. E faço não numa onda de olha que coisa, que culto que eu sou, não sei, não é nada disso. É, olha, eu estou a ler isto e estou a curtir isto. Se calhar, sei lá, estou-vos a dar aqui um título, talvez o título ou a capa vos chama a atenção, façam uma pesquisazinha, se calhar também vão curtir este livro, uma coisa assim. Sim. E o que é curioso é que muitas pessoas costumam vir perguntar-me, olha, quero ler um livro sobre não sei quê, ou um autor do século assim, contemporâneo, que fale sobre isto ou aquilo, tens alguma sugestão? E portanto é um bocado para isso que eu publico, quer dizer, publico fotos de livros que li. Sim. E acho que é saudável e é fixe as pessoas fazerem isso também. Claro, recomendas sempre de uma forma ou de outra, não é? Alguma coisa que Uhum. gostes com as pessoas que te seguem, como é Sim, óbvio. exato. Uhum. Muito bem. Nelson, estamos quase aqui a chegar ao fim da nossa conversa, Uhum. mas não sem antes falar aqui do podcasts. Portanto, tu Sim, tiveste durante muito tempo um podcast com o Fernando Alvim, com o Amor Não Se Brinca, que terminou em 2019, uhum. e entretanto meteste na aventura de fazer um novo podcast, o 10 mil Sim, horas, portanto, que tem episódios a ser publicados à quarta-feira, exatamente. através do público, certo? É isso, é uma parceria. Queres. Sim. Sim, é uma parceria. Eu propus a ideia do podcast ao público e eles foram Uhum. mega prestáveis, como têm sido sempre comigo. E então temos feito o podcast em conjunto. Eles Sim. produzem o podcast e eu apresento enfim, preparo as entrevistas, essas coisas todas. E a minha ideia inicial sempre foi, lá está, escarafunchar nos cérebros dos outros. Aquilo Sim, é mas vamos tudo uma lá, batota. vamos Aquilo contar um bocadinho a quem está a ouvir o Boca Trapos de hoje do que é que se trata então o 10 mil horas. Sim, o meu interesse ali é agarrar numa pessoa que seja especialista numa determinada área Uhum. e explicar e fazer com que ela me explique em que é que consiste aquela área. Por exemplo, portanto, na semana passada, né, Sim. saiu um episódio com o Hugo Nóbrega, que é um produtor de espetáculos. Uhum. E ele fala-me sobre os bastidores da coisa, o que é que tem de acontecer até ao momento em que nós nos sentamos numa plateia para ver um espetáculo. Ok. Como é que se Portanto, o contrata processo todo, sim. Exatamente, como é que se contrata um artista, como é que se reserva uma sala, como é que se vendem bilhetes, como é que se convence um artista internacional a vir cá, essas coisas todas. Então estás Como- quase a dar uma formação, não é? Não, Ah, longe de mim, isto não, dá-me... não estou a dizer tu, mas neste caso no podcast, aquele episódio em Sim, particular, estão quase a dar uma formação sobre uma determinada área a quem estiver interessado. exatamente. Sim. Agora os próximos episódios, agora já na quarta-feira vai sair um com a Cláudia Lucachel sobre poesia, Uhum. o que é que significa fazer poesia, como é que se faz poesia, se é uma coisa assim tão do sentimento como se pensa. E o episódio seguinte será sobre magia, com um dos melhores mágicos do mundo, que é o Hélder Guimarães. Que giro, Claro que ele não pode revelar truques nenhuns, porque é claro. ética entre mágicos, mas ele explica o que é que implica trabalhar um truque Uhum. e as horas que se passam naquilo, às vezes só para um gesto minúsculo de passar uma carta de uma mão para a outra e coisas assim do género. Uhum. E tivemos outros até agora. Tivemos o Gonçalo Moraes Leitão a explicar como é que é o mundo da publicidade, como é que se fazem anúncios, como é que se põem anúncios no ar, essas coisas todas. Tivemos, claro, evidentemente, um sobre ténis, não é? Lá está, a batota, Claro, sempre a claro. fazer batota, sempre a querer aprender coisas e depois, pronto, depois o preço é mostrar aos outros, mas nada contra, eu gosto muito. Sim. Temos um sobre fotografia.
lá está, a minha memória é muito, muito, muito fraca. Sim, mas as pessoas depois podem também pesquisar, não é? Chama-se 10 mil horas, 10 mil horas em numérico, ou seja, é 10 mil, é 10000. Sim. E é isso, e estamos aí no ar e temos mais alguns episódios planeados, pelo menos até terminar esta primeira temporada, e depois para o ano talvez façamos uma segunda, ainda vamos ver, mas temos mais alguns episódios planeados e até ao final do ano terminamos a primeira temporada. Muito bem. Vamos então reencaminhar todos que estejam a ouvir a Boca Terá Pessoas para espreitar também o teu podcast 10 mil horas no site do Público e procurar por aí também outros episódios e aguardar pelos próximos. Aqui só mesmo para terminar, em relação ao teu novo livro, queres ser um boca de trapos e revelar alguma coisa, mesmo que seja muito inofensiva, sobre o livro, algo que ainda ninguém saiba? Algo que ainda ninguém saiba. Mesmo que seja uma coisa inofensiva. Inofensiva como assim? Ou seja, que não, Só para ver se eu tenho uma ideia. vá amolgar muito o teu plano de marketing, de lançamento do livro, não é? Por aí. Então, deixa-me cá pensar. Epá, é muito difícil, porque assim a coisa de repente, a coisa que eu me lembro Foste apanhar de primeiro... surpresa, sim. Sim, a coisa que eu me lembro primeiro é o título, mas eu não quero ainda revelar o título. Ok, então pensa noutra coisa. Ui, complicado agora. Deixa ver, uma dica qualquer sobre a capa, por exemplo. Ainda não há capa. Então não há capa. Ainda não há Pronto, capa. então Se bem deixa-me que... Diz. Não, estava aqui a pensar o que se podia ajudar. Por exemplo, já revelaste que o livro vai ser dedicado a uma banda, não é? Vai ser dedicado a uma banda e vai sim. ser dedicado a um amigo meu que está com uma doença terminal. Ok, pronto. Já sabemos isso também. Não sei se prefácio existe. Prefácio ainda não existe. Ainda não existe. Embora okay, eu tenha ideia de quem quero, mas ainda não existe. Ok, então também me estás a dificultar a vida, assim também não te vou conseguir ajudar. Pois. Então, deixa-me lá ver. Ora bem... Capítulos, páginas, contracapa, sei lá, qualquer coisa. Tem 12 capítulos e terá cerca de 200 e poucas páginas. Pronto, assim Será as pessoas já isso? podem calcular mais ou menos quanto tempo é que vão levar a ler o teu livro. Exato. Ok, Nelson, olha, diz. E pode ser um livro que... Enfim, todos os livros podem ser assim, mas pode ser um livro que não é para ser lido todo de uma vez, porque tem algumas histórias que podem ser... Digamos que podem precisar de algum tempo a ser digeridas, porque são um bocadinho duras. E tem... Mas eu acho que é um livro... Embora tenha algumas histórias duras, as histórias acabam por ter sempre um lado bonito. E uma das pessoas que eu entrevistei... Olha, esta pode ser a coisa... Ok, a minha boca de trapo. Sim. Uma das coisas que uma pessoa me disse, que lida muito com a morte, é que ela já acompanhou muitas pessoas no momento em que elas morrem, e o que ela diz é, ao contrário do que as pessoas pensam, a morte pode ser bonita. Pode ser um momento bonito. Ok. Fica então essa imagem, não é? Essa mensagem para todos nós. Vamos ficar à espera do teu livro, Nelson, para muito breve. Bem. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo teu tempo. Eu também gostei muito de estar aqui à conversa. Acho que acabámos de fazer a conversa mais comprida da Boca de Trapos. Aí é bem, desculpas. Eu falo muito. Não, nada de desculpas. É quando a conversa é interessante e temos muitas coisas para abordar, e era o caso aqui, e acho que ainda ficaram algumas de fora, fica para outras núpcias. Muito bem. Mas enfim, fica dito por agora. Obrigada pelo teu tempo. Sei que estás também com muitas coisas em mãos, e espero que corra tudo bem. Muito obrigado, com este lançamento. Muito e obrigada, boa sorte então, Nelson. com o resto do podcast e obrigado mais uma vez. Obrigada, até à próxima. Por hoje é tudo. Se gostaram deste episódio, partilhem-no e sigam o Boca Trapos no Instagram, Facebook ou YouTube. Têm todos os links na descrição. Se tiverem sugestões, comentários ou críticas para partilhar, sintam-se à vontade, o e-mail é bocatrapos@gmail.com. Obrigada por estarem desse lado. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!